Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E se você me acompanha pelo Facebook, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 3, versos do 13 ao 19, onde Jesus chama os seus 12 apóstolos. Isso tudo para estabelecê-los como sacerdotes da nova e eterna aliança, como nos fala a primeira leitura de hoje, tirada da carta aos Hebreus, capítulo 8, versos do 6 ao 13. Para ficar melhor o entendimento, você leia o capítulo 8 todo e você vai ver Jesus falando de uma aliança que substituirá a aliança que que Deus havia feito com Moisés, né? E um sacerdócio que substituirá o sacerdócio feito entre Deus e a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, a tribo de Arão. Então, a primeira leitura de hoje diz o seguinte: ora, a ele cabe um ministério superior. A ele quem? A Jesus. Um ministério superior ao ministério de Moisés, ao ministério da antiga aliança. Já que é mediador de uma aliança melhor, instituída sobre promessas melhores. Pois se a primeira tivesse sido irreprovável, não haveria lugar para a segunda. Então, a primeira aliança foi somente um prelúdio, uma imagem, uma sombra do que deveria vir da nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Mas ele pronuncia uma repressão. Vede, chegarão dias, oráculo do Senhor, em que farei uma aliança nova com Israel e com Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não se mantiveram em minha aliança, e eu não me interessei por eles, diz o Senhor. Assim será a aliança que farei com a casa de Israel no futuro. Veja, a aliança é com o mesmo povo. O que Deus faz é uma nova aliança. Deus não troca de povo, Deus não muda a sua intenção de salvar o povo. Mas Ele muda a aliança, Ele muda o pedagogo, Ele muda aquele que vai estabelecer os ensinamentos do reino. Então ele vai: assim será a aliança que farei com a casa de Israel no futuro, oráculo do Senhor. Colocarei minha lei em seu peito, em seu coração. A escreverei em seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém terá que instruir o seu próximo ou seu irmão, dizendo: deves conhecer o Senhor, porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão. Então, aquilo que a igreja chama de a saudade de Deus ou o desejo de Deus que está inscrito no nosso coração. Todos nós, mesmo que ninguém, absolutamente ninguém, tenha pregado sobre Jesus para nós, dentro de nós existe um desejo de Deus. Por exemplo, todos os índios, por mais isolados que eles estiverem, quando eles começam a realizar rituais religiosos, pagãos mesmo, esses rituais religiosos pagãos, são frutos de um desejo que está escrito no coração dele, e ele deseja Deus, mas como ele não conhece Deus perfeitamente, porque a ele ainda não foi revelado, né? Deus ainda não tinha se revelado, então ele vai e de alguma forma busca Deus. Só que essa aí é a chamada religião natural, essa religião não salva. A religião sobrenatural é aquela que Deus vem salvar o homem, que Deus sai do céu e entra na humanidade por meio de Jesus Cristo que se encarna. Então, a religião natural traz uma sombra, um reflexo daquilo que é a aliança que Deus estabeleceu com todo o ser humano desde o ventre materno.
a minha lei, a lei moral, ou seja, todos os povos ao longo da história conseguiam saber que matar o outro não era correto. Mesmo que em algumas civilizações existiam algumas espécies de sacrifício humano, disso ou daquilo outro, ou tribos que lutavam contra as outras e matavam o outro, mas eles vão saber que, pelo menos, matar o conhecido, o amigo, o familiar, isso não era possível, não era agradável de alguma maneira às divindades. Isso tudo eu estou falando de religião natural, que não salva. A religião sobrenatural é essa que está revelada aqui. Uma nova e eterna aliança, onde o próprio Jesus é o autor dessa aliança, é o sacerdote desta aliança. Continuando a leitura, veja o que ele vai dizer. Ninguém terá que instruir o seu próximo ou o seu irmão, dizendo: deves conhecer o Senhor, porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão. Pois eu perdoo suas culpas e esqueço seus pecados. Ao dizer nova, declara velha a primeira. E o que envelhece e fica antiquado está a ponto de desaparecer. E aí, Jesus, no evangelho de hoje, vai chamar alguns para fazer parte dessa nova aliança como administradores dos bens da nova aliança, administradores do culto da nova aliança. E aí nós entramos no evangelho de hoje rapidamente. Veja, é Marcos 3, do 13 ao 19, né? Vai dizer o seguinte: subiu a montanha, foi chamando os que ele quis e foram com ele. Então Jesus chamou quem ele quis. Jesus não foi persuadido por algo nos apóstolos que atraísse Jesus, no sentido de que eles eram inteligentes, eles eram isso. Não, Jesus chamou os que ele quis. E todos os apóstolos de Jesus, se você olhar direitinho, passar pelo crivo, todos eles eram problemáticos. Todos eles tinham alguma coisa. Basta você pensar em Mateus, o publicano, você pensar em Pedro, todo complicado, querendo, né, ser o bambambam. Você pensar em Simão, o Zelota, que era de um grupo, né, de um grupo revolucionário. Você pensar em Judas Iscariotes, que São João vai dizer que ele era ladrão, né? Você pensar em Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que Jesus chama de filhos do trovão, porque eram tão assim, como é que eu posso dizer, tão grossos, no sentido de que chegaram a pedir a Jesus que Jesus permitisse que eles orassem, que caísse fogo do céu para destruir os samaritanos. Então assim, Jesus chamou quem ele quis, né? Aí nomeou 12, né? A quem chamou apóstolos. Para quê? Para que convivessem com ele e para enviá-los a pregar. Então, primeiro Jesus chamou para que convivessem com ele. E convivendo com Jesus, eles foram moldados, eles foram convertidos naquilo que deveriam ser. E aí, Jesus os envia para pregar. E aqui, agora, não vou mais fazer explicações, apenas citar o nome dos 12 que a Bíblia nos revela. Com o poder de expulsar demônios, eles foram enviados para pregar e com o poder de expulsar demônios. Nomeou, pois, os 12. A Simão, chamado Pedro, a Tiago de Zebedeu e a seu irmão João, chamado Boanerges, que quer dizer, que significa trovejantes, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, que o entregou. Então, meus irmãos, aqui nós podemos ver Jesus que estabelece uma nova aliança, que estabelece sacerdotes para a nova aliança, que estabelece uma economia, né? Um projeto de salvação distinto daquele inicial, que era apenas uma sombra, um prelúdio
daquilo que deveria haver. Por isso, nos aproximemos do trono da graça, onde Cristo está sentado, no santuário celeste, para recebermos as graças e as ajudas oportunas para a nossa salvação. Porque é desejo dele que eu e você, um dia, estejamos com ele, lá na Jerusalém do Alto. Leia Apocalipse 21, onde Deus será tudo em todos, onde ele mesmo, o Deus conosco, estará com nós, estará com todos nós. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.